بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Amém. Na questão da educação dos filhos, que é de extrema importância, como nós já falamos e repetimos várias vezes, que é uma responsabilidade igual a oração, jejum e as demais obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na nossa vida. Então, a educação dos filhos é algo de extrema importância e nós seremos questionados por Allah subhanahu wa ta'ala sobre essa obrigação. Por isso que nós devemos aprender as maneiras de como devemos educar os nossos filhos da melhor maneira, como eles devem ser educados, e as formas que o Islã nos ensina, as melhores formas para que os nossos filhos cresçam de uma forma que o Islã determina para que eles sejam pessoas na sociedade muçulmana ativas de uma forma agradável, que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala e a toda a sociedade que está a seu redor. Nós falamos na aula passada sobre algumas palavras e frases e questões e hábitos que a criança deve aprender desde pequena para crescer com isso. Isso será levado para toda a vida dela e são questões que fazem muita diferença na vida da criança. As palavras ou as frases ou os hábitos que elas devem ser usadas e os pais devem ensiná-las desde pequenas e como nós devemos, os pais como devem passar para os seus filhos. Uma das questões mais importantes na vida das nossas crianças é manter essa criança ter uma relação agradável, uma relação forte com o Alcorão Sagrado. O Corão, nós sabemos que o Corão ele é o livro mais importante na nossa vida, porque dentro do Corão tem tudo que nós precisamos na nossa vida. O Corão ele vem para nos ensinar os mínimos detalhes em todos os sentidos da nossa vida, político, financeiro, social, a maneira como nós devemos agir, que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Então, o Corão ele é uma questão importante que devemos ensinar os nossos filhos, eles saberem sobre a importância do Corão desde pequenos, como nós devemos levar o Corão na vida deles, como nós devemos incentivar os nossos filhos a terem o Corão na vida deles, como nós devemos fazer com que os nossos filhos memorizem o Alcorão ou saibam recitar o Alcorão de uma forma correta, que nós sabemos que muitas pessoas hoje têm 20, 30, 40, 50 anos. Se você falar para ela, recite a Surat al-Fatiha, você vai achar mais de 10 erros ela recitando al-Fatiha, porque o Corão ele é um livro que devemos aprender da maneira que foi ensinado para nós, do profeta Muhammad alayhi salam, a ser memorizado e a ser recitado de uma forma correta. E isso começa com as idades bem pequenas das crianças, né, com 2, 3 anos, 4 anos. Desde quando a criança começa a falar, nós ensinamos o Alcorão a elas. E assim o profeta Muhammad alayhi salam ensinava os seus companheiros, e assim os seus companheiros, eles ensinavam seus filhos, e assim foi passado para nós até hoje. O Corão ele tem uma importância muito grande na nossa vida e deve ter essa importância na vida dos nossos filhos. Então, os pais eles devem se importar com isso de uma forma grande, para eles não fazerem com que a criança cresça sem saber recitar o Corão de uma forma correta ou ter memorizado uma grande parte do Corão ou até o Corão inteiro. Até que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele incentivava os seus companheiros, e essas histórias que a gente vai falar são importantes a serem faladas para os nossos filhos de uma forma ou de outra, para que eles entendam a importância do Corão na vida deles, porque se eles não entenderem qual que é a importância do Corão na vida deles, isso seria difícil deles aprenderem. Então vai ser algo a mais que vão aprender na vida deles, vão dar aquela grande importância. Então, por isso que nós temos que citar grandes histórias que aconteceram no tempo do profeta Muhammad alayhi salam, depois da vida
do profeta Muhammad alayhi salam pelos seus companheiros e outras pessoas. Dentre essas coisas que nós devemos passar para os nossos filhos, como os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, eles recebiam algumas histórias, algumas questões, tipo Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, ele era uma pessoa que o profeta Muhammad alayhi salam, ele citou para nós que ele é uma das pessoas que mais conhecia o Corão. E o incentivo que o profeta Muhammad alayhi salam dava para o Ubay, até que certo dia chegou e disse para o Ubay: ó Ubay, Allah ordenou que eu recitasse Surat al-Bayyina, a Surat Lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin, uma das curtas suratas no Juz Amma. Ele disse: Allah me ordenou a recitar Surat al-Bayyina para ti. Ubay ibn Ka'b, ele olhou para o profeta Muhammad alayhi salam e ele disse: Allah ordenou o Senhor a citar Surat al-Bayyina para mim? Ele disse sim. Ele disse: Allah citou meu nome? O profeta Muhammad sallam disse sim, Allah citou seu nome. O Ubay começou a chorar. Por que Allah citou o nome do Ubay? Uma pessoa a ser citada por Allah. E isso foi confirmado através do profeta Muhammad alayhi salam para que ele recitasse algo do Alcorão, por causa do Alcorão, pela importância do Alcorão. E o Ubay se sentiu uma pessoa privilegiada por ter o Alcorão memorizado por ele, por ter uma das pessoas dentre os companheiros do profeta Muhammad alayhi salam que mais se importavam do Alcorão. Até uma outra história, Abu Musa al-Ash'ari, dos companheiros do profeta Muhammad alayhi salam, certo dia ele estava recitando o Alcorão na sua casa com voz alta. E o profeta Muhammad sallam, ele passou perto da casa dele e o profeta Muhammad sallam, no outro dia pegou e foi visitar o Abu Musa al-Ash'ari. E ele disse para o Abu Musa al-Ash'ari: imagine, Abu Musa al-Ash'ari, ontem, quando eu estava passando perto da sua casa, ouvindo a sua recitação, você foi privilegiado por Allah por ter uma voz como se fosse a voz na recitação. E o Abu Musa al-Ash'ari disse: ó mensageiro de Allah, o senhor ouviu a minha recitação? Abu Musa disse: sim, eu ouvia. O profeta Muhammad alayhi salam disse: sim, eu ouvi a sua recitação. Abu Musa, ele disse: ó mensageiro de Allah, se eu soubesse que o senhor estava ouvindo a minha recitação, eu iria destacar mais a recitação e recitar mais o Alcorão Sagrado. Esse incentivo do profeta Muhammad alayhi salam para essa pessoa é um incentivo para que ele continue recitando o Corão, para que ele faça a recitação de uma forma correta, para embelezar a sua voz, porque nós sabemos que a recitação do Corão, ela tem as regras, e os companheiros do profeta Muhammad a.s. passaram para nós essas regras devido ao profeta Muhammad ter passado a eles. Um outro companheiro que chamava Usaid ibn al-Hudayr. Usaid ibn al-Hudayr, certo dia, ele estava recitando o Corão, e ao recitar, é uma história que foi contada no hadith autêntico, ele recitando Surat al-Baqarah. E tem uma outra versão que ele estava recitando Surat al-Kahf durante a noite, durante uma das orações da noite. E o Said ibn al-Hudayr, enquanto estava recitando, ele via uma luz que descia do céu. Luzes que eram tipo lamparinas. Al-Hudayr, ele parava e uma história longa que ele conta, depois ele foi até o profeta Muhammad a.s. Ele citou ao profeta Muhammad a.s. que ele estava recitando o Alcorão Sagrado, Surat al-Baqarah, o Surat al-Kahf, e que ele via as lamparinas descendo do céu. O profeta Muhammad a.s. ele disse para o Said ibn al-Hudayr: recite o Said, recite o Said, recite o Alcorão, اقرأ ابن الحضير اقرأ أسيد اقرأ أسيد. Se você permanecesse na sua recitação naquela noite até amanhecer, as pessoas iriam ver os anjos descerem para as ruas cumprimentando as pessoas sem que elas tivessem qualquer algo que possa deixar eles sendo visíveis para as pessoas. Então, esse é um incentivo do profeta Muhammad a.s. para o Said ibn al-Hudayr, para que ele recite mais e mais o Alcorão Sagrado.
até que o profeta Muhammad alaihi salam, certo dia, ele foi perguntar para o Ubay ibn Ka'b, também disse para ele, Abul Munzir, qual que é o versículo mais nobre do Alcorão Sagrado? Ubay ibn Ka'b, ele disse para o profeta Muhammad alaihi salam, o versículo mais nobre do Alcorão Sagrado é o versículo de Ayat al-Kursi, o versículo 255 da Surah Al-Baqarah, Ayat al-Kursi. O profeta Muhammad alaihi salam, ele bateu no peito do Ubay ibn Ka'b e disse para ele, parabéns pelo conhecimento que você tem de Ayat al-Kursi ser a aya mais nobre do Alcorão, e você. Aí ele ouviu isso do profeta Muhammad alaihi salam, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam queria confirmar isso para o Ubay ibn Ka'b. Nós devemos ensinar as nossas crianças essas histórias, a nobreza das pessoas que memorizam o Alcorão, que até que nós devemos lembrar eles e citar a eles os hadith que foram citados pelo profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. O profeta Muhammad alaihi salam, ele disse: Ahlul Qur'an, as pessoas que se envolvem com o Qur'an, Ahlullahi wa khassatuh, são as pessoas escolhidas por Allah subhanahu wa ta'ala e são as pessoas que são mais próximas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são as pessoas que se envolvem com o Coran e se preocupam mais com o Coran para estudarem o Coran a ser memorizado, conhecido, recitado por essas crianças. E por isso nós devemos também mostrar a eles que a pessoa que recita o Coran e memoriza o Coran, ele terá no dia do juízo final um grande privilégio, onde o profeta Muhammad alaihi salam, ele disse ele disse que a pessoa que memorizar o Coran e coloque em prática no dia do juízo final, quando será colocado no paraíso, será dito a ele: recite e se eleve, recite e se eleve, recite o Alcorão e se eleve no paraíso. Cada versículo do Alcorão, a pessoa se eleva um degrau. E aí será dito para ele: e a sua posição dentro do paraíso será no último versículo que você recitar. Quer dizer que quanto mais ele decora e memoriza o Alcorão Sagrado e coloca em prática, mais degraus ele será no paraíso. Isso também incentiva a criança a se elevar no paraíso. Você conta esses hadith, tipo uma história, de uma forma que você consiga levar essa criança cada semana, ou cada dia, ou cada um mês, assim, quando você vê que a criança ela está se afastando um pouco, querendo incentivo, você coloca esses hadith, explica para ele como é que é o paraíso, como é que se chega lá e tal, e cita esses hadith. Até que a gente cita que o Coran ele veio para a nossa felicidade. Ele não veio para nos tirar da nossa felicidade. Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Alcorão Sagrado, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Quer dizer que o Coran ele foi revelado ao profeta Muhammad alaihi salam para que ele tenha felicidade. Então, a nossa felicidade total estará no envolvimento de nos envolvermos com o Alcorão Sagrado. O Coran, na realidade, ele deve ser levado para as crianças para que elas amem o Alcorão, para que elas sintam que o Coran ele é tudo na vida delas, até nas questões mundanas. Tem uma história do Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, o companheiro do profeta Muhammad alaihi salam. Ele faleceu no tempo do Uthman. O Abdullah ibn Mas'ud, ele era uma das pessoas também envolvidas com o Coran. Ele sabia tudo que o profeta Muhammad alaihi salam ensinava e ele era uma das pessoas destaques no Coran. Antes de ele falecer, no tempo do Khalifa Uthman, ele estava no leito da morte. E o Uthman, ele foi visitá-lo e disse a ele: você quer algo para te ajudar? Ao Abdullah ibn Mas'ud, ele disse: não, não necessito de nada. Ele disse: você quer algo que eu traga para você para deixar para suas filhas? Ele tinha filhas que eram menores ainda e tal. Aí o Abdullah ibn Mas'ud disse para ele: não, não necessito. Ele disse: não para você, para suas filhas após a sua morte. Aí o Abdullah ibn Mas'ud ele disse: você teme pelas minhas filhas depois da minha morte? E eu ensinei a elas Surat al-Waqi'ah, eu ensinei às minhas filhas Surat al-Waqi'ah. Eu ouvi o profeta Muhammad a.s. dizer: quem recitar Surat al-Waqi'ah toda noite jamais se tornará pobre. Então, Abdullah ibn Mas'ud ensinou às filhas dele a Surat al-Waqi'ah
para que elas recitassem toda noite, porque para elas serem ricas, para elas não terem uma pobreza, para elas não temerem que um dia irão precisar de alguém na vida mundana. Então, esse é um incentivo para os filhos também. Olha, o Alcorão ele tem a tal surata para te prover da pobreza. Tem uma surata que te salva do castigo do túmulo, surat al-Tabarak. Um versículo que seria Ayat al-Kursi, que ele te coloca no paraíso, só falta para você entrar no paraíso. Se você morrer, já entrará no paraíso se você recitar Ayat al-Kursi depois de cada oração obrigatória. E assim a gente consegue incentivar os nossos filhos através dessas histórias, as histórias através dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e você também incentiva o seu filho também em relação a isso, citando para ele que no dia do juízo final tem um hadith que o profeta Muhammad alaihi wasallam ele fala que a pessoa que recita o Alcorão, ele terá uma coroa, que essa coroa ela uma das pérolas que estão naquela coroa, ela tem mais valor do que todo esse mundo e o que existe nele. Uma das pérolas só que tem naquela coroa. E que também a pessoa, que os pais deles incentivam ele a memorizar o Alcorão e a ter o Alcorão na vida dele, eles terão duas roupas, como o profeta Muhammad alaihi ele disse, são roupas que irão ser vestidas no dia do final, onde as pessoas ali não têm vestimenta nenhuma. E essas pessoas serão vestidas com roupas nobres e terão uma coroa também na cabeça delas, onde todas as pessoas perguntam por que motivo essas duas pessoas, esses dois pais aí, tiveram esse grande privilégio. Aí será dito para eles porque eles fizeram com que os seus filhos memorizassem o Alcorão. Esse é um incentivo para os pais, um incentivo para os filhos. Também, para você ter esse grande privilégio no dia do final, de ter essas roupas que Allah subhanahu wa ta'ala irá prover para os pais, para os filhos, e essas coroas que todas as pessoas irão olhar e ver e perguntar o motivo dessa questão. Nós sabemos que no dia do final, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala que cada um foge do outro no dia do final. Os pais fogem dos filhos fogem dos pais, os irmãos fogem dos irmãos, os amigos fogem dos amigos. No dia do final, cada um ele foge daquele que ele conhece para não ter nada a ser colocado se ele teve qualquer tipo de injustiça contra ele, ou se ele pedir qualquer tipo de hasanat, de uma boa ação. Então, ele fala, não, deixa essa pessoa ficar longe de mim. Então, cada um foge do outro no dia do final, principalmente os parentes, a não ser o filho que memoriza o Alcorão, ele procura os pais dele. Todos fogem, a não ser quem memoriza o Alcorão, ele procura os pais dele para dar esse grande incentivo a eles no dia do juízo final. Essas questões que os Sahaba, tipo Anas ibn Malik, quando ele sempre que ele recitava o Corão, cada 3, 4 dias ele recitava o Alcorão inteiro. Quando recitava o Alcorão, ele chamava os seus filhos, chamava os seus netos, chamava as crianças vizinhas, ajuntava eles e dizia: eu recitei o Alcorão agora, completei, e depois da recitação do Corão, a súplica é atendida, e ele suplicava e eles falavam Amin atrás dele. Isso é um incentivo para mostrar para essas crianças, para os filhos, para os netos, para os vizinhos, do que ele recitou o Alcorão durante esses dias, para eles saberem que essa pessoa está envolvida no Alcorão Sagrado. Também, isso era feito por outros Sahaba também, a serem chamados as famílias para que eles participem do final da recitação do Alcorão, quando eles recitam o Alcorão. Essas questões são muito importantes na nossa vida para serem recitadas ou para serem faladas. Inclusive os Sahaba, as pessoas depois deles, aqueles que souberam a importância do Corão, todos eles faziam com que os seus filhos memorizassem o Alcorão, e até crianças. Ibn Kathir, nós sabemos, Ibn Kathir é um dos grandes sábios no século, ele é nascido no 701 da Hijra.
Ele é um dos grandes sábios que escreveu mais de 40 livros. Um dos grandes livros que ele escreveu, Tafsir Ibn Kathir, onde fala sobre o tafsir do Coran, que é chamado Tafsir Ibn Kathir. Quase não tem uma casa a não ser que tenha esse tafsir, de 4 volumes. Ele tem Al-Bidaya wa Nihaya, sobre a história do mundo, que vem até a história do tempo do profeta Muhammad a.s., dos Sahaba, até no século 7, ele citou toda a história. Que esse livro é uma enciclopédia que tem mais, essa enciclopédia tem mais de 22 volumes, entre 20 e 22 volumes. Essa enciclopédia de história. Tafsir, 4 volumes. Esse da história, Bidaya wa Nihaya, o começo e o fim, tem 22 volumes. Imagine outros livros também que ele escreveu. Ele é um dos grandes sábios conhecidos pelo mundo islâmico e os livros dele são ensinados hoje em grandes universidades e não há uma biblioteca no mundo inteiro a não ser que tem os livros de Ibn Kathir. Ibn Kathir, uma das histórias que ele citou nesse livro de Bidaya wa Nihaya de história, ele disse, no mês de Ramadã, numa das mesquitas em Damasco, na Síria, eu fui na mesquita e ele citou o nome da mesquita, né? A mesquita Shamia al-Barraniya. Ele disse, eu fui lá para rezar o Tarawih, Qiyam al-Layl. E quem estava rezando ali com as pessoas na Síria, naquela mesquita? Uma criança de 6 anos. Ele rezou como imã nesses dias de Ramadã, rezou como imã porque ele tinha memorizado o Alcorão todo. Ibn Kathir, ele disse, eu vi ele e fui fazer um teste, eu provei ele e vi que essa criança ele tem uma capacidade de memorizar e de desempenhar o Alcorão de uma forma 100% correta. Esse quem que está falando nessas palavras? Um dos grandes sábios falando sobre uma criança de 6 anos e ele anotou isso nos livros, no livro de Bidaya de História, para mostrar para nós que as crianças de 6, 7 anos, 8 anos, se os pais conseguirem ensiná-los da melhor forma ao Corão, eles terão esse sucesso e eles terão os filhos que conseguem memorizar e eles conseguem ter essa capacidade. O Ibn Kathir citou essa história para mostrar para nós que a criança ela tem sim a capacidade de memorizar da melhor forma e ele poderá ser um líder, um imã. E esse foi um imã. Imagine uma criança de 6 anos, Ibn Kathir rezando atrás dele. Depois da oração, ele foi lá, sentou com ele, disse, eu fiz um teste, uma prova, e senti que ele tem uma capacidade enorme e um desempenho com o Alcorão que ele tem a condição de ser um imã. Por isso que a gente precisa dessas questões, desse incentivo, sabermos a importância disso na nossa vida. Aqui eu vou colocar algumas partes, meios de como nós podemos trabalhar com os nossos filhos em relação ao Corão. Em primeiro lugar, para você sentir que você consegue levar o conhecimento ao seu filho no Alcorão, você tem que preparar um ambiente para ele, dentro da sua casa, um ambiente para que ele memorize o Alcorão. Então, aquele ambiente que seja um ambiente agradável, ou dentro do quarto dele, ou na sala, ou no lugar, tal. Então, esse é um ambiente do Alcorão, que você faça com que esse ambiente seja totalmente agradável para atrair essa criança para memorizar o Alcorão. E também você deve preparar também, além do lugar apropriado, adequado para isso, você tem que preparar também um tempo para o seu filho para decorar e memorizar o Alcorão, ensiná-lo o Alcorão. Então você tem que ter um tempo, olha, de tal hora até tal hora é o tempo do Corão. Então deixe aquele horário reservado. Ele quer brincar, ele quer fazer qualquer outra coisa, ele quer comer, ele quer sair, ele quer estudar para a escola e tal. Faça um outro horário, mas fale para ele, olha, esse horário é o horário do Corão. Mesmo que for meia hora, 20 minutos, uma hora, depende do tempo que você vai fazer para ele, mas que faça com que aquele horário seja sequente. Não deixe furar nenhum dia.
Se um dia furar, no outro dia você recompensa, porque deixe ele saber a importância do Corão e a importância desse horário em relação ao Alcorão. Uma outra questão também é você fazer com que ele se torne uma pessoa que agrada o Corão, que agrada para ele o Corão. Você cita as histórias do Corão, tem várias histórias do Corão que você pode tirar, extrair de vários livros que falam sobre isso, e citar para ele aquelas histórias citadas no Corão, recitar para ele os versículos sobre essa história, falar para ele sobre a importância daquelas suras que você está ensinando ele. Uma outra questão também é você ligar ele ao decorar a tal sura, ou tal capítulo, ou tal versículo, você terá um incentivo. Faça com que o incentivo seja de duas formas. Um incentivo que você fale para ele da importância daquela sura, a importância da recitação do Corão, aquilo que nós citamos, os primeiros hadith que nós citamos, e o outro incentivo que seja um incentivo material. Você fala, olha, você terá um presente se você decorar tal do Corão. Muitas pessoas hoje falam, olha, eu quero fazer aniversário para o meu filho, trazer bolo, trazer presentes, juntar os amigos, fazer tal, uma festa, porque os filhos gostam de festa, os amigos dele fazem festas e tal, e não sei o quê. Você pode fazer uma festa para o seu filho se ele decorar uma sura, se ele decorar um capítulo. Você fala para ele, se você decorar esse capítulo, eu vou fazer um bolo para você, vou trazer um presente, vou convidar os seus amigos, como se fosse um aniversário. Isso é um grande incentivo para o seu filho, para que ele esteja sempre empenhado com a memorização do Corão e para aprender o Corão. Faça com que ele seja incentivado para memorizar o Corão, para ele se envolver com os irmãos, os primos, os amigos, com as pessoas na mesquita, porque a criança sozinha, se você falar para ele, memorize essa surata, ele pode ser que memorize e às vezes ele atrasa na memorização, fica um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas para decorar uma surata. Quando tem um incentivo de outras pessoas que estão recitando com ele, esse incentivo faz com que ele memorize mais, porque ele quer competir com outras pessoas. Essa competição com outras pessoas é importante. Se você não tiver ninguém, um outro irmão, uma irmã, um irmão dentro de casa para ter essa competição de quem memoriza mais, ele terá tal privilégio, leve ele para uma mesquita, leve ele, traga um amigo para ele também para memorizar o Alcorão, combine com a sua amiga que tem filhos da mesma idade. Vamos lá, vamos colocar os nossos filhos para terem uma competição em relação ao Alcorão. Deem para eles um privilégio, prometem para eles qualquer coisa que incentive eles para o Alcorão, façam com que eles estejam envolvidos com o Alcorão para terem as coisas que às vezes você dá de graça para ele. Eu quero um carrinho, eu quero um celular, eu quero uma calça, eu quero ir para passear para tal lugar, eu quero um bolo. Tá, ligue aquilo lá com algo que ele memorize o Alcorão e você fala, olha, se você fizer isso, eu te darei isso. Então, isso é um incentivo que faz com que o seu filho memoriza o Alcorão. Faça com que as palavras que ele decore, explique para ele de uma forma fácil. Simplifique o significado dos versículos que ele está lendo. Fale para ele por que ele está lendo essas palavras, o que Deus quer da gente, de uma forma simplificada. Isso faz com que a memorização do Alcorão seja mais fácil para ele. E jamais ele vai esquecer, porque ele vai comparando o significado daquelas palavras com a memorização daqueles versículos. É aconselhável que você comece com o último capítulo, Juz'a Amma, porque ele tem as suratas mais curtas e ele vai ver, olha, eu decorei a tal sura, Surat An-Nas, Surat Al-Falaq, Surat Qul Huwallahu Ahad, Surat tal, Surat isso, Al-Masad. Então ele vai decorando e vai acumulando e falando, eu já decorei 3 suras, 4 suras, 10 suras. Esse é um incentivo que ele vai colocando, acumulando o número das suras na sua mente, memorizando elas e falando que já decorei tantas suras. Eu tenho um pessoal que eu já citei para vocês sobre o pessoal lá de Sergipe, né?
Aqui ali não tem árabes, não tem muçulmanos que são de nascença e tal, todos são muçulmanos novos. Eu incentivo as crianças, os filhos deles, para memorizarem o Alcorão. Sempre que eu visito eles lá, eu já deixo avisado. Eu quero, a primeira coisa, as crianças que estão lá, que memorizem o Alcorão, e quanto mais eles têm sura memorizada, eu vou comprando presentes conforme aquilo que eles memorizam. Eu tenho 7 crianças ali, entre 7 anos e 12 anos. Uh, a última vez que eu visitei eles, há uns 3 meses atrás, eles já tinham memorizado 17 suras. Imaginem, os pais deles não falam árabe, eles não falam árabe. Eu fui lá e tomei deles, mashallah, 17 suras, eles memorizaram. Por quê? Eu tenho um incentivo. Eu levei para eles cada um presente e tal, levei eles para comprarem algumas coisas. Então, cada vez que eu vou lá, esse é um incentivo, eles já sabem. Eles vão lá, cada vez eles progridem mais e mais e vão decorando mais e mais. De repente, uma pessoa que não sabe nem o árabe, ele tem uma grande parte do Corão memorizada devido ao incentivo que você faz para essa criança. A melhor forma de você fazer com que a criança ela memorize o Alcorão é você repetir os versículos. Vai falando para ele. Bismillahirrahmanirrahim. Ele vai falar quebrado, vai falar tal, vai falar Bismillah e parar e tal. Você vai repetindo. Essa repetição, com o tempo, e isso precisa de uma paciência dos pais, da pessoa que está ensinando eles. Essa repetição, ela que vai firmar na mente dele. Hoje a gente vê muitas crianças, você fala sobre música, liga um rádio aí numa música, a criança está cantando lá sozinha. Por quê? De tanto que ela ouviu aquela música. Um anashid também, ele vai lá memorizar aquilo lá, de tanto que ele vai ouvir. Uma história que você coloca na televisão, até um desenho, às vezes a pessoa assiste, uma criança assiste um desenho mais de 15 vezes, e ele pede para você colocar novamente. Ele não cansa, ele decora. Então, já que ele decora, uma música, um canto, um filme e tal, faça com que ele decora o Alcorão Sagrado. Então, o Alcorão Sagrado ele tem que ser repetido pelos pais, pela pessoa que faz com que ele memorize, né? Então, você repita várias vezes de uma forma correta e cuidado para não ensinar ele de uma forma errada. Então, você tem que aprender primeiro e depois ensinar ele. Porque a palavra que você colocar na mente dele, jamais ele vai tirar. Tipo, eu lembro quando a gente era pequeno, tal, antigamente não tinha ninguém que ensinava o Alcorão e tal, então a gente aprendia dos nossos pais que eles não sabiam também, eles pegaram dos pais deles e tal, e muitas palavras que nós aprendemos das suratas curtas, tinha palavras que eram erradas. E para a gente corrigir depois de velhos, custou aquilo lá. Tipo, min al-jinnati wan nas. Eu lembro, os pais ensinam min al-jannati wan nas. Min al-jannati wan nas. Tem diferença entre falar min al-jinna ou min al-janna. Al-janna é o paraíso. Al-jinna que são os gênios. Então você está pedindo proteção para Allah dos gênios maus e das pessoas más. Agora imagine você pedir proteção para Allah do paraíso. Né? Não tem lógica essas questões. Então a palavra às vezes é uma kasra ou uma fatha, um pequeno gesto que modifica o significado da palavra. E hoje tem velho, se você falar para ele, leia para mim Surat An-Nas, dessas suratas curtas, ele vai colocar lá para você e recitar de uma forma totalmente errada, porque ele aprendeu isso quando pequeno. Aí você corrige ele. Na hora aí você fala, explica para ele porque que está errado. Se você pegar ele daqui a um mês, 2 meses, e fala para ele repetir novamente, ele vai repetir ela de uma forma errada, porque ele cresceu naquilo lá. Então temos que tomar muito cuidado ao ensinar os nossos filhos para que eles sejam ensinados de uma forma correta, para não deixarem na memória deles algumas palavras erradas e continuam, e depois para você tirar e corrigir vai ser difícil. Então por isso você repete bastante de uma forma correta. Se ele errar, corrija ele e isso requer muita paciência, por isso que você tem um grande privilégio se ele decorar. Se a criança ela for resistente, ele não quer saber do Corão, ou às vezes ele fala, não, quero brincar, quero isso e aquilo. Não bata nele, não grite nele, senão ele vai achar que o Corão é algo que
eu vou levar bronca, eu vou apanhar, eu vou não sei o quê, eu vou ter isso, ter aquilo. Sempre leve ele da melhor forma. Faça com que ele ame o Alcorão de várias formas. Ah, eu não quero, tal, está resistente, não há problema. Insista de uma forma que seja agradável, mas dê a continuação, não force ele, não faça com que ele pegue uma impressão que o Coran é algo que eu vou apanhar, eu vou levar uma bronca ou tal. Não. Faça com que o Alcorão ele seja algo agradável na mente dele, na vida dele, para que ele peça para você que queira recitar o Coran. É bom também você comprar um Alcorão para o seu filho. Coloque o nome nele, no Alcorão. Hoje você tem bastante esses Alcorão que as pessoas colocam o nome, você escreve na capa e tal. Fale, esse Alcorão é seu. Olhar no Alcorão já, mesmo que a criança não saiba recitar, é bom quando ele abre o Corão e você fala para ele, só de olhar no Corão é uma adoração. A Aisha, radhiyallahu anha, ela disse, 3 coisas que se você olhar para eles, você está praticando uma adoração. Olhar para o rosto de seus pais é uma adoração. Olhar para o Alcorão é uma adoração. Olhar para a Kaaba é uma adoração. Então, olhar para o Coran é uma adoração. Então, até você fala para o seu filho, olha, mesmo que você não lê, mesmo que você não queira, tal, vamos só olhar para o Coran. Abre o Coran, porque se você olhar só nas palavras do Coran, Allah vai te dar um privilégio e tal. Então, hoje você não quer ler, vamos olhar pelo menos, se fechar e a gente vai lá fazer o que você quer. Esse é um dos incentivos que você pode levar para o seu filho. Faça com que ele, se ele decorar, memorizar algumas suratas, faça com que ele seja o imã dentro de casa. Fala, olha, hoje você vai rezar o imã com a gente, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ponha ele para frente, na frente. Coloque um tapete lá e fale para ele agora você é o imã, deixa ele recitar e tal, e se sentir que ele é importante, que ele tem memorizado algo do Alcorão que ele já pode ser o imã. As crianças gostam disso. É um incentivo. Então, se não tiver ninguém, você, como mãe, como pai, como irmã e tal, pode fazer isso com ele, falar: hoje você vai rezar comigo e você vai ser o imã. Isso também a criança é um incentivo para ela. Essas questões elas são importantes para que os nossos filhos saibam o Alcorão ou é um incentivo para que elas memorizem o Alcorão e aprendam o Alcorão, porque tem o hadith do profeta Muhammad, que a paz dele seja com ele, ele incentiva a gente, e ele disse, quem ensinar o seu filho o Alcorão, navaran, quer dizer que somente olhando para o Alcorão, sem memorizar, só que ensina o filho dele a recitar o Alcorão de uma forma correta, ele pegar o Alcorão, abrir e ele lê. Na leitura dele, é uma leitura correta, uma leitura como Allah quer e como o profeta Muhammad sallallahu nos ensinou. Aí o profeta ele disse: quem ensinar o seu filho a recitar o Alcorão, olhando no Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os seus pecados. Perdoa todos os seus pecados que antecederam quando o seu filho aprendeu a recitação do Corão. E quem ensinar o seu filho a recitação do Alcorão, a recitação memorizando, quem ensinar o seu filho a memorizar o Alcorão, quem conseguir fazer com que seu filho memorize o Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala fará com que essa pessoa, esse pai, ou essa mãe, ou essa pessoa que fez com que o filho memorizasse o Alcorão, estivesse no dia do juízo final na forma de uma lua completa, né? Como se fosse uma lua no meio das pessoas. De tanta luz que ele terá no dia do final, onde se as pessoas perguntarem quem que é essa pessoa que tem o rosto como se fosse uma lua completa, é uma pessoa que fez com que seu filho memorizasse o Alcorão. E aí o profeta ele disse que cada versículo que o seu filho recita, você também se eleva no paraíso junto com seu filho pelo fato de você ter ensinado o seu filho a memorização do Alcorão. Então, são questões importantes para a gente preparar os nossos filhos para recitarem o Alcorão e que devemos começar com a Surat al-Fatiha e depois com as suras mais curtas e assim
a gente deve ensiná-lo ou ensinar os nossos filhos, fazer com que os nossos filhos se envolvam com o Corão da melhor forma, citando histórias, fazendo com que eles saibam de algumas palavras do que eles estão recitando, citando para eles a importância do Corão, citando para eles as histórias dos Sahaba, como é que eles estavam fazendo, conduzindo o Corão, citando algumas questões, como nós falamos da história do Abdullah ibn Mas'ud, que o Corão ele te traz tudo que você necessita nessa vida e na outra vida. Esses são incentivos que nós devemos fazer com os nossos filhos para que eles sintam que o Corão é tudo na vida deles. E assim a criança vai crescendo, sabendo a importância do Corão Sagrado. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que nós sejamos dentre as pessoas que tenham o Corão memorizado e colocado em prática na sua vida e faça com que a gente faça com que os nossos filhos sejam essas pessoas que enobrecem o Corão e que o Corão enobrece eles nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nós temos 5 minutos. Se alguém tiver qualquer pergunta, estamos aqui à disposição. Salam alaikum, Sheikh. Tudo bem? Walaikum salam. Alhamdulillah. Allah yabarik fikum. Barakallahu fiik. Ô, Sheikh, eu tenho uma pergunta. Até quando os pais são cobrados, né, por Deus com relação à educação dos filhos? Nos ensinamentos gerais, né? Até eles chegarem na puberdade? Olha, a obrigação dos pais para ensinarem os filhos, ela continua enquanto os pais estiverem vivos. O Corão, Sério? o Corão ele nos ensina sobre o profeta Yaqub. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão, na Surah Al-Baqarah, ele disse: Am Aham, kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut? Por acaso vocês estavam presentes quando o profeta Jacó estava no leito da morte? أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه, quando ele chamou os filhos dele, perguntou a eles: ما تعبدون من بعدي? Sendo Jacob, ele ensinou os filhos dele tudo o que eles precisavam. E dentre os uhum, filhos dele, tinha um profeta, o profeta Yusuf, alayhi salam, o profeta José. E mesmo assim, no leito da morte, ele ajuntou eles e perguntou para eles: quem que vocês irão adorar após a minha morte? Aí eles disseram: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Eles disseram todos para o profeta Jacó, quando estava no leito da morte: nós adoramos a teu Deus e ao Deus dos seus pais. E citaram, Allah subhanahu wa ta'ala citou essa história. Por que Allah subhanahu wa ta'ala cita essa parte da história do profeta Jacob? É como se estivesse falando para nós: a responsabilidade de vocês como pais, ela continua até o leito da morte. Sendo que o Jacob, mesmo ensinando seus filhos, e mesmo ele sendo, dentre eles, os profetas, ele se sentiu na responsabilidade de cobrá-los no último momento da sua vida. Então, nós seremos cobrados em toda a nossa vida. Às vezes tem coisas que eu não ensinei os meus filhos quando eles eram pequenos. E agora eu me sinto a responsabilidade de ensiná-los depois de grandes, ou depois que eles chegaram numa idade. Então, a importância e a obrigação da gente é ensiná-los, com certeza, até assim, a idade da puberdade, 15 anos, 16, 17 anos, são as idades que você já completou aquilo que eles devem conhecer. Mas depois disso também a gente não para de ensiná-los. Sim, a gente não para de ensinar, mas a gente vai ser cobrado até quando? Assim, tipo assim, sendo responsabilizado. É para sempre ou é É para sempre, para para sempre. sempre? Tá bom. A gente, a gente é responsável porque, além da história do profeta Yaqub, alayhi salam, que Deus citou para nós no Corão, para a gente refletir essa responsabilidade. O profeta Sim. Nuh, alayhi salam, o profeta Nuh também, quando Deus citou a história dele na Surat Hud, quando ele foi lá, ele, com certeza, 950 anos, divulgando a mensagem, o filho dele, ele foi ensinando ele, ensinando ele, ensinando ele. Nos últimos momentos, quando veio o dilúvio e começou a chuva e as pessoas subiram na arca de Noé, o profeta Noé, ele
Não deixou seu filho dizendo, eu já ensinei ele, deixei ele de lado. Uhum. Não. Allah subhanahu wa ta'ala citou para nós que nesses momentos, quando a chuva começou, a arca começou a subir na água, ele chamou o filho dele. قال يا بني اركب معنا. Ó filho, esteja com a gente. Quer dizer que a água já estava tomando conta do mundo, né? O profeta Nuh alayhi salam se sentiu a responsabilidade de chamar o seu filho para chamá-lo também para que seja salvo. Ya bunayya arkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. É um ensinamento. Uhum. Venha conosco e não esteja junto com os incrédulos. O filho dele disse: Sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma. Quer dizer que ele falou, não é em momentos de facilidade, não. Já estava nos últimos momentos da vida dele, quando o dilúvio já estava levando as pessoas, ele falou: eu vou subir para o topo da montanha que você salvo. Aí o profeta Nuh alayhi salam disse para ele: não há salvação nesse dia a não ser aqueles que se asseguram na ordem de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala ele cita, e aí, quando que o profeta Nuh alayhi salam parou de falar com o filho dele, قال: وحال بينهما الموج. حال بينهما, quer dizer que as grandes ondas se separaram entre os dois, entre o pai e o filho. فكان من المغرقين. Aí o filho dele já foi, ele, ele morreu ali, ele foi castigado junto com as pessoas. Então, isso também demonstra, pode tirar aqui também desse versículo que o profeta Nuh, alayhi salam, Allah citou essa passagem, que ele continuou ensinando seu filho e tentando salvá-lo nos últimos momentos da sua vida, até que as grandes ondas separaram entre os dois. E o filho dele morreu e aí acabou a vez dele. Então, a nossa vez, ela continua até o momento da morte. Inshallah. Barakallahu fik, Sheikh. الله يحفظك الله يبارك فيكم جزاكم الله Uhum. خير طيب بارك الله فيكم حتى البروسيما إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته